Olá, seja bem-vindo você que está assistindo essa gravação. Meu nome é Camila Abidão e todas as terças-feiras nós estamos juntos aqui sobre como multiplicar os resultados do seu negócio, da sua empresa, por meio do ativo mais importante que você tem, que são as pessoas. Hoje é mais uma das séries de lives que eu tô fazendo com convidados. Nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial, é o Alexandre Guerra. Você conhece algum dos negócios dele, com certeza, né? Acabou de entrar, pontualidade britânica. Bem-vindo, Alexandre. Acabei de começar, meu amigo. Você é pontualidade britânica. O Instagram tá avisando agora o pessoal aqui. Bem-vindo. Opa! Olá, Tudo bom, querido? tudo ótimo, como vai? Be- Beleza, bem-vindo, viu? Obrigado por ter aceitado o meu convite para fazer a live. Eu que agradeço, vai ser ótimo. Bom a gente bater um papo aqui com o pessoal. Que bom, obrigada. Alexandre, para a gente começar, eu quero convidar você, já tem um pessoal que está entrando aí, tá? Quero convidar você e o pessoal que está entrando a pegar esse aviãozinho aí, que tem aqui no Instagram, e a gente compartilhar essa live com pessoas que querem saber sobre expansão de negócios. Então, com certeza você tem aí vários empreendedores, vários empresários, né? E eu também tenho vários aqui que me seguem e a gente compartilhar com eles para todo mundo que quiser saber um pouquinho mais sobre expansão de empresas. E até, meu amigo, para te compartilhar contigo também, na semana passada eu fiz uma pesquisa com meus seguidores, né? Quais eram as maiores dificuldades que eles tinham enfrentado atualmente? Mais de 35% deles têm dificuldade sobre crescimento de negócios. Então, por isso que essa live ela tem também esse tema, por isso que você está aqui para compartilhar um pouquinho do teu know-how, tua experiência com a gente, tá bom? Legal, bacana. Eu acho que a parte comercial é a primeira parte que tem que ser o empresário tem que se preocupar, né? Em não só expandir o negócio, mas também como vender mais. Eu acho que tudo começa por aí. Depois vem outras partes importantes, como se organizar financeiramente, questão de se preparar, fluxo de caixa. Mas a primeira é a parte comercial, porque sem venda não tem empresa. A gente não vai ter nem a chance de ter os problemas que futuramente a gente tem que enfrentar. Então, essa parte, tanto comercial de venda quanto a parte de expansão, é fundamental. Eu acho que tudo começa na parte comercial, porque não dá para expandir um negócio que ele não esteja saudável financeiramente. Então, o primeiro ponto é você. E aí, quando a gente fala de expansão, tem que entender um pouco qual que é o modelo de negócio de cada pessoa, mas expansão de unidades, é difícil você expandir um negócio que não é saudável. Então, você precisa primeiro criar um negócio saudável, um negócio que tenha venda, e aí depois você ir atrás de formas, né, de expandir esse negócio, que pode ser através de financiamento, abertura de outras unidades próprias, ou até, que é a minha história, né, que é o meu conhecimento muito grande na área de franquia, de arrumar parceiros que acreditem, né, na sua ideia, no seu negócio e topem fazer um investimento para fazer crescer esse modelo de negócio. Legal. Alexandre, fala um pouquinho dos seus negócios hoje. O que que você tem aí para até o pessoal saber um pouquinho da sua experiência nessa área de expansão? A minha experiência é grande, né? Foi historicamente no Girafas, eu fui CEO, fui sócio da empresa. Depois, quando eu fui candidato ao governo de São Paulo, me afastei dos negócios e me envolvi em outros negócios. Hoje eu estou bastante envolvido aqui na Belmundo, estou até aqui nesse momento, fazendo um caminho, né, que a gente fez no Girafas há alguns anos, que é tirar essa empresa aqui do Centro-Oeste e levar essa empresa para o Brasil inteiro. E a gente, enfim, falando até de expansão, a gente tem conseguido. O Girafas saiu de Brasília e foi para 400 lojas no Brasil inteiro. A gente na Belmundo saiu de Brasília também, estamos com 150 lojas. Já temos uma posição muito relevante no Rio de Janeiro, mais de 20 unidades, duas lojas em Ipanema, duas em Copacabana, Leblon, umas quatro, cinco na Barra, Niterói, mas a gente também está, enfim, Nordeste, Bahia, Pernambuco, estamos já indo para o Norte, né? Estamos fechando, já temos loja em Belém, estamos fechando agora Manaus,
acabamos de fechar esse ano ainda João Pessoa e Maceió, que não tinha, enfim, Belo Horizonte, o Brasil inteiro. Temos umas 10 lojas no sul do país também, então a gente conseguiu já crescer bastante, mas a gente ainda está no início, né? E aí eu tenho outros negócios também, aí já mais com uma posição mais de franqueado. Você sabe disso, eu gosto de ser franqueador, mas eu gosto de ser franqueado também. Eu tenho franquias dos negócios que eu me envolvo, como Girafas, como a Biomundo, mas eu tenho também franquias da Usaflex, aqui no Centro-Oeste, aqui em Brasília, e do Clube de Permuta, que é um negócio que você está junto lá com a gente, que a gente está crescendo muito. A franquia aqui de Brasília tem sido já a segunda mais relevante do Brasil. A gente movimentou 1 milhão de transações só em janeiro, através dessas trocas bilaterais, né, dos ativos dos associados que estão aqui dentro. Uhum. Que show! É um pouquinho de experiência, né? Legal. Negócio, né? A minha vida é fazer negócio. Tem muita coisa pela frente, mas eu estou no início ainda, início de carreira ainda. Ainda falta muito. Né? Então hoje você está mais ativo na Biomundo, assim, na parte de gestão, expansão? Tô gastando muito tempo aqui na Biomundo. Legal. Quais são os números, assim, até para eu ter uma referência? Quando você entrou na parte do conselho de administração, não é isso? Eu entrei como conselheiro, depois eu acabei, enfim, gostando. A Biomundo foi fundada pelo Edmar, que é um cara fenomenal aqui dessa região do Centro-Oeste também, de Brasília. E acabei fazendo um investimento na franqueadora, então hoje eu tô como investidor, conselheiro e executivo aqui, principalmente na parte de gestão de franquia. Eu entrei aqui, a gente tinha umas 50 lojas abertas, hoje a gente está com 150, né? Então, foi mais ou menos, obviamente que não é um trabalho só meu, é um trabalho da equipe inteira, o próprio Edmar está junto aqui também, mas a gente tá crescendo. Eu acho que se você for pegar em 5 anos aí, de repente a gente chega onde o Girafa está hoje, em 400 lojas, né? Estamos trabalhando para isso. E esse período de mais 100 lojas foi qual foi o período para aumento em 100 lojas? Foi de 2019 para hoje, né? Isso porque era para ser mais. É porque a gente teve a pandemia que atrapalhou um pouco. A gente de 2019 para hoje, a gente só teve 1 ano sem pandemia, que foi 2019. Então, depois veio o 20, que foi ruim, né? A gente ficou um bom período parado. Ano passado, que também foi ruim. Agora a gente está começando a sair. Então, foi 100 lojas, sendo praticamente todo período de pandemia. Muitas empresas reduziram, né? Se não tivesse pandemia, eu acredito que a gente estaria com mais de 200. Fantástico. Deixa eu te falar, quando você pensa em expansão de negócios, né, dentro da sua experiência aí, e do que você vê, tem coisas que a gente viveu, mas tem coisas que a gente vê, né, não necessariamente vive. Que opções você considera hoje que são relevantes, que faz sentido para o pessoal? Em termos de expansão de negócio, né? Sim. Eu sou fã de carteirinha do franchising. Acho que quando a gente trata de varejo, é a opção mais inteligente, porque você adquire um recurso, né, de um terceiro para investir no teu negócio, e você adquire também o capital humano para isso, que são pessoas capazes de realizar e que estão mais incentivadas do que um funcionário, porque o negócio é dele. Então, eu sempre estou envolvido nisso, né? Isso é muito forte na questão do varejo e tem se estendido também para outras áreas de serviço. Então, hoje as franquias estão praticamente em quase todos os segmentos do comércio e serviço. Agora, o cara às vezes tem uma indústria. Hoje você tem muitas linhas de financiamento acessíveis se o seu caminho for esse. Os juros até teve super barato, agora deu encarecida de novo, mas ainda assim a oferta de crédito no Brasil hoje é muito melhor do que foi há 10 anos atrás. Acho que é importante o empresário que quer expandir avaliar essa opção também. De oferta de crédito e juros.
Legal. Pois é, assim, quando eu penso em expansão, eu penso também muito no franchising, porque ele faz sentido. Para mim, eu falo o seguinte, poxa, é uma pessoa que vai entrar com o capital dele, então a gente não precisa ter esse capital, né? E vai tocar o negócio dele. Então, tem isso, É. né? Mas também tem os prós, mas também tem contras, né? Tem vários contras. Eu vejo a opção também das filiais, né? Você abrir com o teu próprio investimento e licença de marca. Então, tem muita gente que faz licenciamento aí. Inclusive, eu também já fui franqueada de uma franquia de frozen yogurt. Aí os caras desistiram de franquear e transformaram isso no licenciamento. Então, eu poderia Uhum. continuar usando a marca deles, os produtos deles, né? Eles seriam meus fornecedores. Então, você pega, sei lá, licença da Microsoft, né? Você compra a licença, o direito de usar aquela marca ou então de revender. Ou da Uhum. Apple, enfim. Então, eu fazia isso com frozen yogurt por um tempo também, até que a gente fez o distrato lá. Mas eu vejo Uhum. que são diversas opções que nós temos hoje para expandir o negócio de acordo com a estratégia da empresa e o modelo de negócio. Você falou assim, pô, franchising para varejo faz todo sentido hoje, né? Inclusive Porque para serviço. até no varejo tem muitos, a maioria dos negócios que estão envolvidos em franquia são negócios que não se viabilizariam em filiais. Quando você tem filiais, você soma, né, o faturamento tudo do grupo econômico e você não tem benefícios, né, fiscais que você tem, por exemplo, no regime tributário do Simples. Então, Uhum. o franchise é quase a única opção para o varejista crescer. O varejista que tem ali um faturamento médio de 200 mil para baixo, ele não viabiliza crescer em cima do lucro presumido para a maioria dos segmentos. Então, hoje, por exemplo, se você for pegar a própria Belmundo, Girafas, e na verdade 99% das franquias, elas não teriam viabilidade econômica não, se cada CNPJ tivesse tudo em cima de um grupo econômico, né? Então, é muito difícil você crescer porque você tem essa marra no Brasil. Por isso que o franchise, ele é mais um fator que ele dá muito certo aqui, porque ele te possibilita ter um crescimento que você não teria numa situação comum de crescimento via filial. Mas é verdade, tem algumas marcas que trabalham com licenciamento e pode ser uma alternativa. O contrato de licenciamento ele se parece um pouco com o contrato de franquia. A diferença é que você tem menos obrigações, né, e responsabilidade entre as partes, né? Uhum. Então, um contrato um pouco mais simples, mas é uma opção também para se expandir. Legal. Então, sem dúvida, a sua opção preferida, por causa de regime tributário e tal, também são as franquias. Sem dúvida, sem dúvida. É. E vem cá, um cara, por exemplo, você até falou assim que para a gente começar é importante você ter uma área comercial que funcione, né? Porque, enfim, não existe negócio se você não tem venda, né? Você tá vendendo o quê? Isso. Tá operando o quê, né? Mas, por exemplo, Alexandre, vamos supor que o cara tá ali, tá saudável, né? Financeiramente falando, tem um negócio que opera direitinho, mas ele não tem dinheiro para fazer grandes aportes, né? Como que uma pessoa pode crescer sem ter esse dinheiro para investir? Então, se ele tiver um bom negócio, ele consegue crescer. O próprio sistema de franchising é uma alternativa porque ele pega um investimento de um terceiro. Agora, o importante é ele ter um negócio saudável. Se o cara tem uma operação deficitária, ele precisa corrigir essa operação, porque senão não adianta crescer. Ele não tem dinheiro e ele tem um negócio que ele não tem uma saúde financeira adequada, não dá para crescer. Então, ele tem que corrigir o negócio dele para depois pensar em crescer. Tem muitos franqueados que olham, tem muitos empresários que olham para o franchise como uma solução dos problemas do negócio em si, e isso não é uma solução. Na verdade, o que ele vai fazer se ele for crescer via franchise é aumentar esse problema. Então, se ele não tiver dinheiro e se ele tiver um negócio que não tem uma saúde financeira adequada, um modelo de negócio que não se prova sustentável, é melhor ele não expandir, ele não vai conseguir expandir. Ele precisa antes corrigir o modelo de negócio, ele tem que ter um negócio já comprovadamente com sucesso para depois pensar em crescer via franquia, né? Antes disso, ele vai estar só arrumando dor de cabeça se ele enveredar por esse caminho.
Sim. E, Alexandre, até compartilhar, tem uma galera, né, que vem para mim falando de franquia, que o franqueador costuma ganhar muito dinheiro, utilizando essa solução realmente para corrigir problema do negócio. E assim como você, eu falo o seguinte, falo, cara, se você não tiver um negócio que funcione, porque o franqueamento é uma multiplicação do seu negócio, do seu modelo para outros lugares por meio de outras pessoas. Se você tem um negócio que não funciona, você vai multiplicar um negócio que não funciona. Então, na verdade, você está multiplicando a sua dor de cabeça. De fato, não faz o menor sentido você querer, né? Não tem problema você montar um negócio pensando no franqueamento futuro, mas antes disso, tornar o negócio um negócio que funcione. Né? E a outra Exatamente. coisa também que tem que cair por terra, assim, que é esse mito do franqueador que ganha muito dinheiro, tipo assim, ele só vai ganhar os royalties e ele não faz nada. Diz aí, Alexandre, isso é uma verdade? O cara já chega assim, vendi uma franquia, tô ganhando rios de dinheiro? Exige muito, né? Para você prestar um bom serviço para o franqueado, vai te exigir demais. Então, a gente até na BF, a gente fala que uma franqueadora começa a empatar com 50 a 70 lojas, porque você recebe pouco dinheiro por loja, e você tem que prestar muito serviço. Então, esse negócio só no longo prazo ele é viável porque tem escala. Até você ter uma escala grande, você não tem um negócio relevante. A maioria das franquias do Brasil tem para baixo de 70 lojas. Pode ter certeza que a saúde financeira dessa franqueadora não é tão grande, vive apertado, porque ele precisa prestar um trabalho que é um trabalho que é oneroso, né? Aqui na Biomundo, para você ter ideia, Camila, a gente investe muito nisso. Eu tenho 70 franqueados com quase 150 lojas e eu tenho 60 funcionários, eu tenho quase um funcionário por franqueado, porque a gente está fazendo um trabalho aqui pensando em crescer, né? Então, para você ter ideia, a gente, mesmo com 150 lojas, a gente ainda está numa fase de investimento aqui. Uhum. E uma coisa que eu falo, né? Assim, uma coisa é você ter a operação que você vai franquear e outra coisa é a franqueadora. São dois negócios, né? A operação de uma franqueadora, ela é um business diferente, com receitas diferentes, com uma forma de trabalho diferente. Então, você tem que entender do negócio que você está franqueando. Então, por exemplo, a Biomundo, né? Tem a operação propriamente dita de logística, distribuição, venda, comercial, marketing, etc. E a franqueadora tem a sua de atendimento do franqueado para fazer ele vender. Né? São duas coisas diferentes. E uma coisa, até para esclarecer aqui para a galera, Alexandre, só para entender o que o Alexandre falou do que a franqueadora recebe. A franqueadora ela recebe royalties, né? Que é o direito de uso da marca. Então, sim, existem diversas formas da gente precificar, da gente recolher esses royalties, né? Pode ser percentual, valor fixo, cada negócio tem o seu modelo. Então, imagina uma loja que vende pouquinho, se for percentual, vai vir um pouquinho de dinheiro para a franqueadora. E, no entanto, é uma loja que demanda muito da gente em termos de ajuda operacional, de ajuda em marketing, para ela poder viabilizar. Às vezes é uma loja que está em prejuízo, né, Alexandre? Rola, acontece e demanda muito da franqueadora. E é uma loja que te dá pouca receita. Como é que você vai fazer essa gestão? Né? O cara que está ali faturando um montão, que contribui um monte para a franqueadora, ele gostaria de ter uma coisa proporcional ao que ele contribui. Mas ele não precisa tanto quanto uma loja que precisa de tão pouco. Então, é um negócio totalmente diferente. A gente tem que fazer um malabarismo estratégico de gestão para fazer esse trabalho. Né? Então, expandir por meio de franquias não é algo simples, não é algo para amadores também. Né? Existem até algumas formas, né, Alexandre, que você já tem ajudado o pessoal, inclusive, nisso aí. Você quer falar um pouquinho? Eu tenho ajudado as pessoas a encontrarem a franquia certa, né? Justamente para sair de algumas furadas que existem no mercado. Pegar uma franqueadora que não tem a capacidade de entregar o que está prometendo, pegar uma marca que ainda não esteja consolidada, assumir um risco para você, quando de um risco que deveria ser do franqueador. Né? Então, eu acho que a pessoa que vai procurar uma franquia, ela tem que procurar uma franquia que vai entregar todo essa ferramenta, que vai entregar uma marca, né, de preferência já conhecida, que já tenha clientes, para ela utilizar e não entrar no risco de uma ideia. Né? Tem muita gente que entra no risco de uma ideia. O cara tem basicamente uma ideia com uma ou duas lojas e o cara já está querendo franquear e às vezes tem uma habilidade muito grande para vender e acaba convencendo algumas pessoas, empresários, a entrar nessa roubada, nessa furada. Então,
é bem importante e muita gente erra. É bem importante que ele escolha uma franquia que já tenha, né, essa capacidade de gerar rentabilidade, já tenha experiências com grande número de experiências bem-sucedidas e que sejam pessoas confiáveis e focadas também no negócio, né, que tenha compromisso com aquilo que está trabalhando. É Legal. muito importante, tem muita gente que erra nisso aí, que eu acho que uma franquia é uma excelente escolha para quem está querendo empreender, excelente escolha, eu adoro, como franqueado também. Mas tem que escolher a certa, se escolher errada, corre o risco de ter bastante dor de cabeça. É. Minha amiga, assim, e como é que você fala, então, isso aí do ponto de vista do franqueado, mas do ponto de vista do franqueador que está começando, quem está começando a franquear, como é que faz? Porque, assim, tanto no Clube de Permuta, no Sushi Louco, né, são projetos que eu entrei bem no início e eu gosto muito desses inícios, assim. Ao contrário de você, eu prefiro ser franqueadora do que franqueada, por causa do meu perfil de liberdade de construir negócio, de fazer, de implantar ideia e sugestão. Até o Alexandre, semana passada ou retrasada, né, Alexandre? Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Você, Camila, isso é uma franquia, eu tenho que obedecer às regras da franquia, né? Mas, assim, a quem tá no início, por exemplo, no Sushi Louco eu peguei o início. Eu fui para o Rio de Janeiro, a gente estava com 2 lojas abertas, 2 lojas próprias em Brasília. Tínhamos comercializado 2 lojas franqueadas que ainda não estavam abertas. Fomos ao Rio de Janeiro abrir mercado, na feira de franquias de lá. E, cara, no mercado novo, com 2 lojinhas próprias, sem franquia aberta, vendemos 3 unidades, né? Na época estava entre 250 até 500 mil reais o investimento. E dessas 3 eu vendi 2 dessas franquias. Foram apostas. Pô, e como é que então a estratégia do cara que é franqueador? Como é que ele vai conseguir os primeiros franqueados, entende? Veja bem, Camila, eu não aconselho ninguém comprar uma franquia com 2, 3 unidades. Eu não aconselho. Mas o empresário que tem 2, 3 unidades e que precisa começar a franquear, ele tem que começar fazendo, ele não está errado. Então, não é ilegal você franquear uma empresa que tenha só uma unidade. Na verdade, a lei de franquia, ela nem entra nesse tema. Você pode franquear uma ideia, você nem precisa ter uma loja. O que eu acho um erro. Acho que a legislação tinha que colocar algum parâmetro. Mas toda empresa começa assim. O Girafas começou assim, a Biomundo começou assim, apesar da gente ter começado já com... A Biomundo aqui começou a franquear com 20 lojas próprias, entendeu? Legal. O que é muito mais seguro para o franqueado. Mas se eu estiver falando com um franqueador do início de operação, se ele tiver 1 ou 2 operações que sejam rentáveis e ele queira começar a franquear, ele que comece, que vá atrás do seu franqueado, que vai atrás de... Ele vai ter que se esforçar muito nesse início, colocar muita energia para começar a operar. Então, não é que eu acho errado quem começa a franquear. Eu acho que essa pessoa está no papel dela. Mas, se eu tiver no papel de orientar aquele cara que está começando e querendo comprar uma franquia, pode ter certeza que eu não vou orientar ele para comprar uma franquia que está no início, porque o risco é muito grande. A taxa de mortalidade das franqueadoras que começam aí com 1, 2, 3 lojas é absurdo. Então vai ter algumas que vão, obviamente, que crescer. Mas eu acho que o franqueado ele não precisa comprar esse risco. Agora, o franqueador que está começando, ele tem que fazer isso, né? Eu posso até dar umas dicas para ele. Cada um tem que fazer da melhor forma o seu papel. Não, se eu não me engano, na legislação norte-americana, né, lá dos Estados Unidos, você tem que ter pelo menos 2 anos de operação comprovadamente de sucesso. Então, 2 anos em sucesso, não é 2 anos funcionando. 2 anos em sucesso, que demonstra uma certa estabilidade, saudabilidade, só que na economia de lá, que não é tão instável como a nossa, né? Talvez isso possa não ser um parâmetro legal, porque isso está dentro da legislação, mas seja um parâmetro como você está fazendo, né? Alguns parâmetros de risco, né? Então, tempo de franqueadora, quantidade de unidades abertas, engajamento dos empresários. O Guedes fez até uma pergunta. Um caso desses é o Verdun, que está franqueando sua loja de boutique de carnes e ainda não tem 1 ano de operação. Seria uma roubada entrar nessa franquia, correto? Assim, pessoal, eu não posso falar da operação dele porque eu não conheço, né? É importante dizer isso.
ele pode ter uma operação bacana, pode ser um grande empreendedor e ele pode ter muito sucesso no futuro. Eu falo de forma geral. As franquias que estão começando, elas têm um risco muito alto. Então, os alunos, né, que me seguem no meu curso, eu indico para ela comprar uma franquia que está um pouco mais na frente. Então, sem olhar para o business, eu não conheço um negócio nem um empresário, eu diria o seguinte: espera um pouco, deixa ele crescer um pouco mais, testar com outros, para você entrar um pouquinho mais na frente. Um dos pilares da avaliação de franquia que eu faço, que eu ensino no meu curso, é o timing, né? Que eu chamo até, em português, a palavra certa é tempestividade. É você entrar na franquia no tempo certo, no momento certo. E esse momento certo não é nem muito antes, muito cedo, mas também não pode ser nem muito tarde. Não adianta agora, eu não indico um franqueado entrar agora até o Girafas, a Biomundo em Brasília, é muito tarde. Você já perdeu o bonde, não tem mais espaço, já era. Então não pode ser muito tarde, mas também não pode ser muito cedo. Eu gosto de entrar no time certo. Olhando para a Biomundo hoje, a gente está com 150 lojas, então já passamos muito desse risco inicial. Temos já uma posição forte, não só em Brasília, mas no Rio de Janeiro, em Minas, em Salvador e outras praças. Eu acho que é um time bom para entrar numa franqueadora que já está na fase. Agora, Brasília já passou desse time. A gente tem outras cidades. Então, ele tem um momento certo. Eu acho que você entrar numa franquia que está começando a franquear e só tem uma ou duas experiências com unidades próprias dos franqueados é muito cedo. Eu estou falando de forma genérica, né? Não conheço esse business para dizer que é uma furada. O risco certamente é mais alto porque está no início. Sem dúvida. Aí vão os perfis de risco, né, também dos investidores. Meu amigo, outra coisa, existe algum caso de expansão aí que seja, sei lá, curioso, marcante, com alguma estratégia que você tenha achado legal, que você possa compartilhar com a gente? O que vocês já viu ou mesmo já fez, sabe? Para ideias, uma das coisas que eu acho, Alexandre, uma coisa que eu converso muito com o pessoal é o seguinte, né, com os meus alunos, com quem me segue. Eu não fico ensinando muitas regras. A gente estabelece algumas ferramentas, às vezes, como norte. Mas quando a gente entende a forma de pensar e de agir de quem já fez, a gente aprende isso e a gente já vai aplicando em diversos contextos diferentes. Então, por isso que eu gosto muito das experiências. Então, assim, dentro da experiência de expansão de negócios, o que você já viu que é legal, que faz sentido, que a gente pode aprender com isso também e usar nos nossos negócios? A minha experiência está dentro do franchise, né? Então, eu acho que você tem que, primeiro, ter um negócio sustentável, né? Uma equipe operacional que funcione. Você tem que azeitar a casa dentro. Se você tiver um negócio bom, aí o segundo passo é você vender. E você tem que saber vender também. Tem muita gente que tem um negócio bom, mas que não sabe vender. Aí é questão de comunicar, ir atrás do cliente e realmente vender aquela ideia porque você acredita nela. E aí você pode multiplicar, né? Hoje a gente está aqui na Biomundo, a gente está fazendo 40 franquias por ano. 2020 lá deu uma pausazinha, a gente vendeu de 15 a 20 por conta da pandemia, mas a partir de 21 e desse ano a gente voltou para 40 por ano. É um número muito alto, né? E tem gente fazendo ainda um pouco mais, porque tem, né, essa agressividade na comunicação. A única coisa que eu acho é o seguinte: você tem que saber vender, mas tem gente que só sabe vender franquia, não sabe operar. Então, dá aquele voo de galinha. Tem muito isso. A ABF, eu fui vice-presidente da ABF, a gente tenta, de certa forma, controlar, mas tem muita gente que sabe vender franquia, mas não sabe operar. Então, você tem que saber fazer os dois. Se você conseguir ter um negócio sustentável com os franqueados, você sempre vai ter problema, mas com uma boa parcela dos franqueados ganhando dinheiro. Aqui na Biomundo, Camilo, para você ter ideia, 73% dos franqueados são multifranqueados, tem mais de uma loja, né? Que é outra questão. A franquia boa, ela cresce com os próprios franqueados. Se você vê aquela franquia com 200, 300 unidades e não tem ninguém com mais de uma, é porque ninguém está gostando do negócio, na verdade. Então, esse crescimento endógeno da rede, ele é muito importante também. Aí você vai colocando gente nova para dentro e quem está entrando está fazendo novas lojas. Então, eu acho que esse é o melhor modelo de expansão dentro do universo de franquia. Você tem que trabalhar com os dois
apoio operacional, negócio, resultado e uma pegada comercial forte, que aí vende. Aí Legal. não tem alternativa, né? Se você tiver esses dois, você vai ter um negócio grande, relevante. Uhum. Então, quais os cuidados assim que você tem que ter? Além da, né, o negócio tem que estar saudável, tem que estar redondinho para você poder franquear. Que outros pontos de atenção que você recomenda para quem está querendo crescer nesse modelo? O mais importante é o negócio dar lucro, né? O franqueado tem que ganhar dinheiro. O Uhum. que você está vendendo no final do dia para o franqueado é um negócio que gera uma rentabilidade. Então, o mais importante é ele dar dinheiro. Então, a tua estrutura da franqueadora tem que ser uma estrutura que tenha capacidade de ajudar o franqueado a ganhar dinheiro, né? Então, tem que ter um marketing atuante, uma gestão de consultoria de campo atuante, focado em venda, sempre focado, às vezes, eu sempre acho, menos na questão de padrões operacionais e mais na questão comercial para gerar resultado. Então, se você tem uma equipe interna capaz, né, de fazer o franqueado e você mesmo, né, fazer o franqueado se movimentar para ele ganhar mais dinheiro, mais resultado você vai ter na ponta. Então, tudo que você tem que olhar para dentro da franqueadora, o mais importante é essa turma aqui, ela tem capacidade de fazer a venda vir, fazer o resultado melhorar, se tiver a tendência que o negócio cresça. Legal. Então, a sua consultoria de campo, ela faz uma consulta, ela dá uma consultoria para o cara ganhar dinheiro. Então, por exemplo, na Isso. Biomundo é muito voltado para a área de vendas, área comercial, abordagem, fechamento. Markup de produto, né? Vender produtos com maior valor agregado. A gente tem uma linha, só para você ter ideia, só para te dar um exemplo. Quando eu comecei aqui na Biomundo, há uns 3, 4 anos atrás, o CMV da Biomundo era 52, 53%, que é o custo de mercadoria. Hoje está 45%. A gente deu 7% a mais de margem para o franqueado. Porque a gente eu sei que você está acostumada com restaurante, como Sushi Louco, a gente é um supermercado CMV mais alto, porque a gente tem uma contrapartida do custo de pessoal ser muito baixo. Então, 45% é o menor segmento do mercado. Você pega concorrente nosso, está lá nos 52, 53%. Então, só que a gente já ganhou 7% a mais de margem no bolso do franqueado. Esse é o tipo de trabalho que tem que ser feito. Trabalho que Sim. gere resultado. Isso, É, isso, isso ajudou muito, né? Porque a gente passou por esse momento turbulento da pandemia, dificuldade de venda em algumas lojas, e se não fosse essa melhora de margem, estaria numa situação muito pior. isso que eu ia falar. Margem, dinheiro é competitividade, né? Porque quem não tinha caixa se lascou. Então, quanto mais dinheiro em caixa, mais dinheiro não digo no bolso, né? Mas no bolso da empresa, mais chance do cara se manter. Então, quando tem uma retração do mercado, somem os clientes, você pelo menos fez ali o teu caixa. Pô, sensacional, hein? Gostei demais. E te falar, além desse período da pandemia, que teve uma retração, na verdade, que eu entendo pelo que você falou, foi uma retração no crescimento da Biomundo, né, em número de unidades. Mas você já passou por algum período assim de muitos fechamentos de lojas, de muita coisa que você falou assim, cara, o que eu tenho que fazer agora para mudar esse negócio, né? E assim, como é que foi essa virada de chave? Como é que você se recuperou? A gente sempre tem momentos melhores e piores, né? Então a gente é difícil. Numa rede sempre você tem algum percentual da sua rede que fecha, né? No Girafas a gente teve uma taxa de fechamento aí em alguns momentos de 5%, que parece baixo, mas incomoda, né? E você tem que voltar pro micro aqui, pro básico, que é olhar para o teu negócio e ir atrás de melhorar a rentabilidade. Como você não está conseguindo na parte de venda, você tem que conseguir na parte de custo. Trabalhar melhor, com menos pessoas. Se você for pegar, a própria Biomundo hoje trabalha com menos pessoas do que trabalhava no passado. Então, até na parte de pessoal a gente conseguiu. Mas, por exemplo, a gente tinha um caixa e a gente tinha um vendedor. O vendedor fazia a venda e o caixa passava. Hoje, eu tirei o caixa, mas não tirei o vendedor. O próprio vendedor passa, finaliza a venda, mas eu já estou com a maioria das lojas hoje não tem mais caixa, ficou só o vendedor. Para você ter, um tipo de exemplo de isso reduz muito o custo. Então,
quando você não consegue ir por um lado, você tem que ir por outro. Então, quando você está com um momento difícil, uma economia difícil como a gente vive agora, a gente viveu um momento difícil ali 2013, 2014, muito grande, com Dilma, aquele final do governo PT, e aí você tem que ser mais eficiente, né? Você não está conseguindo ir para a venda, você tem que olhar para o custo, né? Para a gente conseguir manter o DRE no final do dia em pé. Sim. Até compartilhar contigo também uma experiência que eu tive também. Época de sushi louco ainda, né? Se a gente fala de alimentação, de supermercado, enfim. Eu fico muito inquieta, né? Eu ficava olhando assim, eu falava assim, esse negócio dá para melhorar. Qual que era o meu gargalo na época do restaurante? Sushi man não é uma profissão assim super, né, super comum, todo mundo vai lá e faz um curso sushi man. É um profissional extremamente difícil de se achar, principalmente naquela época. Hoje que popularizou cada vez mais, ainda você encontra outros. Então já era um profissional difícil de achar. Nós fomos para cidades e regiões onde não tinha nenhuma cultura de comida japonesa, então não existia esse profissional e a gente precisava ir abrir um restaurante ali, né, abrir mercado. Era então um profissional super caro. Querendo ou não, ele já ganhava mais. Tinha aquela coisa da hierarquia, do cara se sentir muito importante, não queria fazer algumas coisas da cozinha, porque eu sou meio que o chefe, não sei das quantas. E a gente tinha muitos problemas com isso. E eu falava assim, eu preciso reduzir o custo da minha operação, preciso ela tornar mais ágil e eficiente, porque a gente se posicionava como fast food de comida japonesa. Eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Eu começava a olhar e eu juntava com os meninos, né, os 2 sócios na época, eu falava assim, a gente precisa melhorar isso. Como que a gente resolveu todos os problemas numa cajadada só? A gente virou e falou assim, não existe mais sushi man. É todo mundo dentro da cozinha. Como você fez, né? Você retirou a figura do caixa e o vendedor se tornou também caixa. Então, como essas soluções vão mudando. Eu transformei todo mundo em cozinheiro. Então, o cara que faz o sushi, que fazia o sashimi, fazia tudo, ele também era cozinheiro. E a gente mudou, inclusive, a arquitetura da cozinha. Então, assim, antes existiam ali as estações, não sei das quantas, um negócio super sofisticado, que aumentava o custo de investimento. Então, o retorno, né, o payback do cara, que às vezes estava ali entre 18 e 36 meses, para quem não sabe, payback é o retorno sobre o investimento feito inicialmente, né? Então, entre 1 ano e meio e 3 anos, a gente conseguiu reduzir, porque o custo inicial de investimento para a construção de um restaurante caiu, né? A gente reduziu isso e ainda tornou o negócio mais barato, né? Então, todo mundo virou cozinheiro. A gente já ia ter que capacitar mesmo, capacitava todo mundo. Só criamos níveis ali, tipo, cozinheiro 1, 2, 3, né? Criando um plano de carreira. Amigo, então assim, são as duas vertentes, né? A gente às vezes foca muito nas vendas, até para você ter negócio, mas eu acho que a pandemia, ela veio para dar uma pressionada em quem não tem esse hábito de olhar estrategicamente o negócio, principalmente do ponto de vista das despesas. Pô, como é que eu, né? Sempre perguntar, como é que eu posso fazer isso melhor? Será que eu não posso fazer isso de uma forma mais inteligente? Será que não dá para ganhar mais dinheiro com isso? Será que não dá para avançar meus colaboradores nesse sentido, eles aprenderem mais e todo mundo sair ganhando? Né? Então, eu vejo que, de fato, assim, quem não faz isso tá deixando dinheiro na mesa. Porque existe uma forma melhor de fazer as coisas. Né? É isso aí, a gente tem que sempre buscar a rentabilidade do franqueado, né? É o que a gente estava falando aqui sobre a Biomundo, como a gente conseguiu melhorar essa linha, né? Então, Sim. e isso é um papel do franqueador. O papel do franqueador fazer, está aí um exemplo do que precisa ser feito aqui do lado do franqueador em relação, né, à melhora do resultado dos franqueados. Sim. Outra coisa que você falou, que você foi falando das regiões, das cidades onde vocês estão abrindo a Biomundo. Eu fiquei super curiosa com isso. Em termos de expansão, eu não sei como que está hoje, tá, Alexandre? Você até esclarece aí. Eu sempre pensei naquele crescimento em espiral, né? Então, por exemplo, a gente estava aqui no Centro-Oeste, eu falei, gente, vamos crescer primeiro no Centro-Oeste, a gente vai crescendo até por uma questão logística. Eu trabalhava com salmão. Salmão é um insumo extremamente sensível, né? Perde muito rápido, altamente perecível. A gente começou a abrir em João Pessoa, Palmas, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, um monte de lugar. Eu falava assim, cara, isso para a gente até prestar um bom serviço de consultoria, de assessoria para o franqueado, vai ficar muito caro e muito difícil para a gente. E no fim das contas, hoje o pessoal do sushi, né, tá fazendo isso, tá mais concentrado em uma determinada região. Vocês já estão em diversos lugares.
Cara, quais são os desafios disso, de você se espalhar para o Brasil? Você tem distribuidores locais? Isso aumenta o teu custo operacional? Você, sei lá, viabilizou isso de forma online? Como é que você faz? Essa é uma conversa boa e um pouco longa. Vou tentar ser curto aqui, porque a gente já está chegando no tempo aqui. Sim, mais 5 Eu, minutos. eu acho que dependendo da estratégia de expansão, eu não iria para essa estratégia que o pessoal fala muito em espiral. Eu não vejo muito sentido nessa, a não ser que você tenha um problema logístico, né? No nosso Sim. caso, a gente tem uma cadeia de fornecimento que entrega para o Brasil inteiro. Essa não é uma questão tão relevante. Eu acho que você tem que ir crescendo em cidades similares e ir aumentando, né, com o tempo, essa diferenciação entre elas, né? Então, se você pega aqui, foi Brasília, depois teve um crescimento grande no Rio de Janeiro, não tem nada a ver com espiral isso aqui. São cidades com... Você tem que ir para onde você tenha mais possibilidade de ganhar dinheiro, entendeu? Porque você Uhum. tem que crescer um negócio saudável. Então, é melhor ir para uma cidade um pouco mais distante, mas que eu tenha mais segurança do resultado nessa cidade, do que eu ir para uma cidade próxima. Uhum. Isso para mim, esse crescimento em espiral, para mim é bobagem se você não tiver um problema logístico. Ah, legal. Obviamente que a gente teve... A primeira expansão foi até para Goiânia aqui, mas menos até porque é próximo, mas é porque é uma grande cidade também. Uma cidade em que os resultados das franquias normalmente costumam ser muito bons. Então, acho que a gente agora está indo para Belém, a gente está indo para Manaus. E aí, conforme você vai crescendo, você vai começando a testar em regiões mais populares, você começa a testar em cidades maiores do que você está, você começa a testar em cidades menores, e aí você vai experimentando cidades com perfis um pouco diferentes da tua cidade, né, aonde tudo Uhum. começou, e dando certo você vai continuando, né? Então hoje a gente tem lojas incríveis em cidades pequenas. Por exemplo, a gente tem uma loja em Araguaína, que fica no interior do Tocantins, que ela está entre as 10 melhores da rede. Uhum. Então, e isso é um negócio bacana na Biomundo, que a gente consegue levar a nossa operação para cidades de perfis diferentes, o que Uhum. aumenta muito, né, a nossa capacidade de expansão. Tem negócios que eles ficam restritos a determinado tamanho de cidade, ou nas grandes capitais, ou em cidades pequenas. Então, quanto maior for a adaptação do seu negócio a esses perfis de cidades diferentes, maior vai ser a sua capacidade de expansão. Mas eu acho que esse crescimento, eu acho que tem que ser mais dessa forma, né? Se você não tiver um problema de logística específico, é melhor você levar a sua marca para onde você acha que vai ter, né, um resultado esperado melhor, mesmo que essa cidade seja um pouco mais distante da sua. Fantástico. Show de bola. Peguei vários insights aqui. De fato, a gente tinha um problema de levar o salmão. Era Ah, caro pra caramba. Meu ah, amigo, para a gente imagino. finalizar aqui, é, Alexandre, olhando hoje toda a sua trajetória, o que você sabe até aqui, e olhando para você de 10 anos atrás, tá? Que conselho você daria para o Alexandre de 10 anos atrás? Eu acho que, enfim, tem vários, né? Certamente tem vários. Para pegar um aqui, a gente sempre tem que ter uma visão a longo prazo, né? Então, você que está investindo hoje, pensa no dinheiro que você pode conquistar daqui a 10 anos, não no dinheiro que você vai conquistar agora. Porque se você não tem essa visão de médio e longo prazo, você não constrói nada. Você é aquele empresário que fica pulando de um lado para o outro e no final do dia acaba que não consegue construir nada porque sempre ele precisou tirar o resultado ali no curto prazo e isso não existe no mundo dos negócios. A gente constrói um negócio que ele é construído com o tempo. O tempo é um fator relevante. Então, eu acho que essa visão de longo prazo é importante para tirar a ansiedade do investidor, do empresário, e para que ele consiga construir algo relevante, que sem esse tempo ele não vai conseguir. Eu acho que não é possível. Perfeito. Meu amigo, obrigada, viu? Eu sei que teu tempo é precioso, eu sei que você tem compromisso agora. Legal. Mas obrigada demais por ter compartilhado tanto seu tempo quanto seu conhecimento aí com a gente. Tá Foi bom? um, foi um prazer, Camila, estar aqui com você. Vamos se falar mais aí.
Tá bom. Obrigada. Grande abraço, Um viu? abraço para todos aí. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada aí também quem participou, pessoal. Toda terça-feira eu tô aqui, sempre com um convidado, trazendo conhecimentos para vocês, tá bom? Hoje foi o Alexandre Guerra aí, né? Um dos sócios da Biomundo, já foi CEO também do Girafas, também franqueado do Clube de Permuta, do qual eu faço parte, enfim, com vários negócios. Se você tiver mais dúvidas, pode deixar aí nos comentários, a gente vai esclarecendo. E se você tiver algum tema, algum conhecimento que você queira também novo, pode me mandar aí que eu faço o convite aí para esse empresário, para a gente conversar juntos, tá bom? Espero você terça-feira que vem às 11 horas. Beijo grande.